Vamos lá, vamos nessa para nosso último videozinho desse conteúdo, prometo. Vou ser bem rápida, já deixei até aqui escrito. Só repetindo aqui a gente tem tranquilamente a nossa forma. A nossa forma vai ser o modelo base da equação de segundo grau, que a gente também pode chamar de que responde para mim equação quadrática, correto? Show de bola! Aqui eu também destaquei pra gente, vou botar até em uma outra corzinha, destaquei a fórmula de Bhaskara e a fórmula de delta. Essas duas formulazinhas são as que você tem que guardar no fundo do seu coração brilhante pro resto da vida, porque cai no Enem, cai em tudo. Show de bola! Agora tem mais duas coisas, na verdade, que eu preciso te falar nessa última aulazinha. A primeira é que existe a possibilidade dessa nossa equaçãozinha ela não estar completa, existe a possibilidade dela estar incompleta. E o que significa isso? Significa que ela pode ou faltar o C, ou seja, pode não existir o C, ou pode não existir o nosso termo B. E aí, ela pode ser apresentada de duas formas. O primeiríssimo tipo, que é esse daqui que eu vou falar agora, em que ela não tem quem. Responde aí pra mim, olhando esse nosso modelo aqui de exemplo, quem que está faltando? É o termo C, correto? Lembra que tinha que ter, teoricamente, um mais C aqui? Sendo que não tem ele. Então, como que a gente resolve isso? Na verdade, é bem fácil. A gente vai usar o termo de fatoração por evidência. Isso daqui você já viu uma vez aí na vida e nós vamos utilizar ele para poder resolver. Como que funciona a fatoração por evidência? A gente vai ter aqui uma soma e nós vamos observar que vai ter um termo que vai estar se repetindo, que no caso é esse x. Esse x está multiplicando o b e está multiplicando o a. Então concorda que dá pra gente escrever essa formulazinha aqui de um outro jeito? A gente pode, como ele está multiplicando tanto a quanto B, a gente pode só escrever e botar ele em evidência. Que significa o quê? Botar ele separadinho aqui. Ele separadinho vai estar multiplicando. Aqui, perdão, esqueci de colocar, mas tem um quadrado, tá? É ax quadrado. Então, a gente vai botar ele em evidência. Ele vai multiplicar o x aqui. Quem o x vai multiplicar para conseguir dar esse resultado de ax quadrado? Ele vai ter que multiplicar o a, porque o a está aqui, correto? E como o x está ao quadrado, o que significa ao quadrado? Significa uma coisa vezes ela mesma. Então, 1y vezes 1y vai dar y ao quadrado. Então, responde para mim. Para a gente chegar no resultado de x ao quadrado, quem que a gente vai ter que multiplicar por ele mesmo? O x, correto? Então, show de bola. Aqui a gente vai estar multiplicando pelo x por x para dar x ao quadrado. Porque x vezes o próprio x dá pra gente esse resultadinho aí ótimo de x ao quadrado. E aqui é o b, que é o x que multiplica o b. Então, a gente vai só repetir essa mesma coisa. O sinal de mais permanece aqui no meio e o nosso b vai multiplicar pelo x. Então, basicamente, fazendo dessa fórmula, a gente já fatorou. Agora, a gente precisa só resolver. Nós temos dois tipos de solução. Por que dois tipos? Porque a nossa belíssima equação quadrática, nossa equação de segundo grau, como o x está ao quadrado, ele sempre vai dar pra gente dois resultados. Um x' e um x duas linhas. Por isso que a gente tem aqui na Bhaskara duas fórmulas, porque a gente sempre vai apresentar dois resultados, beleza? Então, o primeiro resultado, a gente vai pegar o x em evidência e vai igualar diretamente ao termo que está no segundo espaço da nossa equação. Então, a gente iguala aqui ao termo.
0. X igualado a 0 vai ser o nosso primeiro resultado. O segundo resultado vai ser quem a gente botou aqui entre parênteses. Quem está sendo multiplicado por esse x, a gente vai igualar ele ao nosso 0. Então, vai ser que esse do meio, que é ax mais b, vai ser igual a 0. Agora, vamos dar um exemplozinho prático, show de bola, para você entender. Então, aqui a gente tem a nossa equaçãozinha com números. No lugar dos nossos coeficientes, a gente tem número. Então, aqui é o A, aqui é o coeficiente B. Quem que tá faltando? O C. Então, responde para mim, qual que é o primeiro passo da solução? É botar o X em evidência. Para fazer isso, a gente vai ver aqui quem que o nosso x está multiplicando. A gente tem aqui, na verdade, um 5x que ele está multiplicando também o 45. Para resolver isso, como que a gente pode fazer? É só botar 5x, que vai multiplicar o próprio x, para dar 5x ao quadrado, que vai multiplicar 5 vezes quanto? Que vai dar 45. 5 vezes 9, correto? Então, beleza, a gente vai colocar aqui o 9, sendo que a gente tem que lembrar que estava com um sinal negativo, menos 45. Então, vamos ficar aqui, 5x multiplicado por menos 9 vai dar 45. Só recapitulando, então, para você ver que dá certo, né? Se a gente fizer 5x vezes x vezes menos 9, a gente faz aqui aquele famoso chuveirinho, né? Então, 5x vezes x vai dar 5x ao quadrado. Lembra, né, que x vezes x dá x ao quadrado. Depois, 5x vezes o nosso menos 9 vai dar o quê? Menos 45. Não deu o mesmo resultado que estava aqui? Beleza, então essa forma aqui a gente já tirou por evidência, que é a forma fatorada. Agora vamos passar para o próximo passo, que é realmente resolver. Para resolver, como eu falei anteriormente, a gente tem o quê? Duas opções. Pegar o 5x e, primeiramente, igualar ao 0. Então, essa daqui vai ser a nossa primeira solução, que daria o quê? 5x vai ser igual a 0. X, a gente passa esse 5 que está multiplicando, dividindo, vai ser 0 dividido por 5. Sendo que eu tenho 0 balas e 5 crianças. Cada criança vai ficar com quantas balas? Nenhuma, né? Como que eu vou dar bala de onde eu não tenho? Então, o resultado disso daqui vai ser 0. 0, então, é o nosso x', a nossa primeira solução. Agora, quem é a nossa próxima solução? Vai ser quem está sendo multiplicado, pelo que a gente colocou em evidência, igual a 0. Ou seja, quem está dentro do parênteses igual a 0. Então, vai ser o x menos 9 igual a 0. Esse daqui, melzinho na chupeta, né? A gente vai pegar esse menos 9, vai passar para o nosso segundo termo aqui, sendo que como ele tá menos, ele vai passar positivo, resultado mais 9. Legal, né? Agora a gente estudou quando estava faltando aqui o termo C, né? Então, quando tá faltando o termo C, a gente faz esse primeiro tipo. Agora, e se estiver faltando o termo B? A gente vai fazer esse nosso tipo 2 aqui. Então, aqui eu dei o nosso exemplo de fórmula. A gente vê que tem o nosso coeficiente A, o coeficiente C, e faltou o nosso coeficiente B, que seria o BX. Essa fórmula aqui é até mais fácil de resolver do que a primeira, né? Quando falta o B, na minha opinião, é mais fácil. Por quê? A gente basicamente vai repetir o AX, que a gente já tem, e vai passar esse C para o outro termo. Depois de passar o C para o outro termo, a gente vai pegar esse A que está multiplicando X e vai passar dividindo. Porque lembra que quando a gente passa para outro termo, ele passa com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o A que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Lembrando que a gente está passando as coisas para esse segundo termo, porque a gente quer isolar os números. Beleza, então passando para cá, ficou menos C sobre A. Sendo que a gente ainda tem o x ao quadrado aqui.
Qual que é o ao contrário da potência? É a raiz quadrada, é a raiz, né? Sendo que como a gente tem uma potência quadrática, ou seja, uma potência de 2, a nossa raiz também vai ser quadrática, então vai ser uma raiz quadrada. Então, a gente vai pegar esse ao quadrado e vai passar para cá na forma de raiz. Então, vai ficar raiz de menos c sobre a. Lembrando que esse menos c, esse a, não se assusta, eles são os coeficientes da nossa equação. E quem são os coeficientes da equação? São os numerozinhos. Então, aqui vamos puxar um exemplo. Localiza para mim quem que tá faltando nessa equação aqui. Concorda que é quem? Concorda que é o termo b, o coeficiente b, né? Aqui a gente tem o a, que tá multiplicando x ao quadrado, o c, que é o número sozinho, e faltou o b, que estaria multiplicando x. Quando não tem o b, o que a gente faz? Muito fácil, né? A gente vai usar aquela lógica de isolar os números. Então, primeiro a gente passa o menos 27 para o segundo termo. Tava menos, vai passar como mais, porque inverte. Depois, a gente ainda tem o quê? Um 3 multiplicando aqui. Então, esse 3 vai passar para o segundo termo dividindo, vai ficar 27 dividido por 3. Aí, antes a gente resolve isso daqui, que 27 dividido por 3 vai dar o nosso 9, para depois a gente passar a nossa potência como raiz. Então, aqui a gente tem uma potência ao quadrado, né? Uma potência quadrática. Então, ela vai passar como raiz ao quadrado, raiz quadrática. Raiz o quê? Quadrada. Raiz quadrada de 9 vai ser um número x que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 9. Qual número que a gente multiplica por ele mesmo que dá 9? O 3, beleza? Então, olha que maravilha! A gente achou aqui o nosso resultadinho. Aí você me pergunta, Nicole, mas você não me falou um tempinho atrás que quando a gente tem uma equação de segundo grau, nós sempre vamos ter dois resultados? Por que esse daqui deu um só? Na verdade, ele não deu um só. Tá vendo que eu botei mais e menos? Quando a gente passa a raiz, ela sempre vai poder dar dois resultados. Um resultado positivo e um negativo. Então, ou vai ser mais 3 ou menos 3 o resultado dessa nossa raiz. Por isso que aqui antes do 3 a gente coloca esse mais ou menos empilhado. São os dois possíveis resultados. E agora vamos para aquela segunda parte lá que está escrita no seu caderno, que leva esse nomezinho aqui de soma e produto. Aí você me pergunta, Nicole, o que é soma e produto? Basicamente, eles são outra forma de você resolver a equação de segundo grau, sendo que nessa outra forma você não vai usar o Bhaskara. Você vai, ao invés de usar o Bhaskara, você vai usar essa propriedade que se chama soma e produto. Então, ela é só realmente o quê? É só realmente uma outra propriedade que a gente usa. A forma da equação continua sendo a mesma, ela continua sendo essa completa, que tem o nosso coeficiente A, tem o coeficiente B e tem também o coeficiente C, ou seja, ela está completíssima, sendo que agora a gente vai resolver por soma e produto, como disse anteriormente. O nosso valor do B, o valor do coeficiente B, vai ser o valor da soma do resultado de x' e do resultado do x duas linhas. Ou seja, o B ele vai representar a soma dos dois possíveis resultados da nossa equação. Deu para entender? E o produto vai ser o nosso C. O C ele vai representar a multiplicação dos dois possíveis resultados da nossa equação, o x' vezes o x duas linhas. Lembra que esse x1 e x2, eles são aqueles dois resultados que a gente estava obtendo anteriormente. Lembra que aqui a gente obteve dois resultados? O x', que era 3, e o x duas linhas, que era menos 3? Aqui é basicamente isso. A gente, através da soma e do produto, a gente vai obter o valor de quem é o x' e de quem é o x duas linhas. Aí,
grandes pessoas que pensam muito e facilitam a nossa vida já deram o quê? Uma fórmula linda e pronta para a soma e para o produto. A fórmula da soma vai ser menos B sobre A, ou seja, esse B é quem? Responde aí para mim. Tem que responder assim para interagir e aprender. O B é quem? Falar alto, nosso coeficiente. Lembra sempre disso. Esse B vai ser o valor do coeficiente B lá na nossa equaçãozinha. O A também é o coeficiente e o C também é. A soma vai ser representada pela equaçãozinha de menos B sobre A e o produto pela equaçãozinha de C sobre A. Através disso, simplesmente, a gente consegue chegar no resultado. Vamos para um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo, tá vendo aqui? Não vou abaixar muito para não aparecer a resposta, mas a gente tem um exemplo de x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. Nice, show de bola. Quem que é o nosso A? Esse é o primeiro passo quando você vê uma equação de segundo grau, identificar os coeficientes. Quem que é o coeficiente A? Responde aí pra mim, é o 1, correto? Porque quando não tem nada aparecendo antes da incógnita, sempre tem um 1 multiplicando ela. Quem que é o nosso B? O B é menos 5. E o nosso C, quem é? É 6. Beleza, agora concorda que tá fácil? A gente já descobriu quem é o A, quem é o B, quem é o C. Agora é só a gente substituir nessas duas formulazinhas que a gente tem aqui. Então, vamos lá. A soma vai ser dada pelo quê? Pelo menos B sobre A. Quem que é o B? O B a gente já resolveu aqui, ó. O B é menos 5. Sendo que vai ser... Vou só repetir aqui do lado para ficar melhor, tá? A soma vai ser menos B sobre A. A soma vai ser igual menos da fórmula. O B é quem? Menos 5 sobre o A. A soma vai ser... Aqui a gente tem uma multiplicação. Menos com menos na multiplicação não fica mais? Então, o resultado vai sair o quê? Mais 5. Aqui é como se a gente tivesse o menos... É como se a gente tivesse um menos 1 multiplicando esse valor, entendeu? Então, menos 1 vezes menos 5, menos com menos sinais iguais, na multiplicação e na divisão, ele fica positivo. Por isso que inverteu esse sinal. Sobre o A, quem é o A? 1. Menos 5 sobre o 1, vou voltar ali para o outro lado que já está pronto, vai dar 5, perdão. 5 sobre 1 vai dar 5. Agora, a gente vai fazer o produto, que é C sobre A. Quem que é o nosso C? O nosso C é o 6 e o nosso A é 1. Então, vai ser 6 sobre 1, 6. Agora vem o passo que mais envolve, assim, você pensar e exercitar o seu cérebro mesmo. Você vai ter que pensar em um número, em dois números, na verdade. Lembra que a gente está trabalhando com dois números, o resultado de x linha e o resultado de x duas linhas. Aí você vai ter que imaginar um número que somado a outro dê 5 e esses mesmos números, ou seja, x' mais x duas linhas, vai ter que dar 5 e esse mesmo número multiplicado pelo mesmo outro vai ter que dar 6. Aí você vai ter que ir por tentativa e erro. E eu fui aqui, olha, eu pensei, poxa, 1 vezes 3 dá 3, não dá 6, que era o que a gente queria. Então, a gente já sabe que não é 1 vezes 3. Vamos pro próximo. 2 vezes 3 dá 6. Opa! Deu 6. Sendo que agora a gente tem que conferir se o 2 mais o 3 vai dar 5. 2 mais 3 dá 5. Show de bola! Então, aqui a gente descobriu que o nosso x' é o resultado 2 e o x duas linhas é o resultado 3. Lembrando que sempre que você descobrir o resultado que multiplicado vai dar 6, esses mesmos números somados vai ter que dar o resultado da soma, entendeu? É bem simples, não tem muita coisa complexa, é realmente isso daqui. E se você resolvesse essa mesma equaçãozinha aqui
pelo formato de Bhaskara, que a gente aprendeu logo aqui em cima, daria o mesmo resultado. Então, se você tiver em uma prova, a professora não especificar o jeito que ela quer, você pode resolver pelo que você se sente mais confortável. Eu, por exemplo, quando ninguém especifica o que eu tenho que resolver, eu prefiro a fórmula, porque eu acho que a gente erra menos. Agora, você tem que realmente resolver exercício e ver qual que você prefere. Mas lembre-se que, se a professora pedir para você resolver pela soma e pelo produto, você vai ter que resolver pela soma e pelo produto. Aí agora vamos resolver esse exercício aqui, que ele é, na verdade, bem tranquilo até, tá? Aqui ele diz o quê? A soma de um número com o seu quadrado é 90. Calcule esse número. Então, vamos destacar as coisas importantes. Ele fala que é a soma de um número, mas a gente não sabe que número é esse. Logo, quando a gente tem um número, uma quantidade, alguma coisa que a gente não sabe, a gente sempre pode definir ela como uma incógnita. Ou seja, eu botei aqui a letra X. Lembra que eu te falei que as incógnitas servem para isso? São números que a gente põe em uma equação para descobrir o que ele é. Então, beleza. A soma de um número, x, porque a gente não sabe o que ele é, com o seu quadrado. O que é quadrado? Vai ser esse número elevado ao quadrado, né? Vai ser ele vezes ele mesmo. Então, beleza, vai ser o x mais x ao quadrado. Vai ter que ser igual ao quê? A 90. Então, vai ser igual, a gente põe o sinal da igualdade, 90. Aqui você percebeu que a gente já formou, né? Nossa equação de segundo grau. A gente só precisa passar esse termo 90 para cá primeiro, para fazer certinho. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 90 é igual a zero. Viu que ela tá com aquela carinha bonita de equação de segundo grau? Então, vamos fazer o primeiro passo, que é a gente localizar quem são os coeficientes da equação. Quem é o A? 1. Quem é o B? 1 também. E quem é o C? Menos 90. Esse era aquele primeiro passo. Lembra que a gente tinha combinado? Que a gente sempre ia fazer isso primeiro? Agora, o segundo passo, qual é? É a gente botar esses coeficientes na nossa fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a B ao quadrado é o nosso 1, né? Sabemos que é 1 aqui. Menos 4, que já é da fórmula. Quem é o nosso coeficiente A? É o 1 também. E quem é o nosso coeficiente C? É o menos 90. Beleza, 1 ao quadrado sabemos que é o próprio 1. Menos com mais vai ficar o que na multiplicação? Menos, e então vai ficar o primeiro resultado, menos 4 vezes 1, 4. Sendo que ainda tem mais uma multiplicação, né, do menos 90 aqui. Então, vamos continuar. Repete 1. Agora, menos 4 com menos 90. Menos com menos, dois sinais iguais, vai dar um mais, sinal positivo. 4 vezes 9, 36. 4 vezes nada, nada. Então, aqui, o nosso resultado do delta vai ser 361. Agora, vamos para o nosso último belíssimo passo, que é fazer o quê? A gente vai pegar aqui, vou escrever bonitinho, terceiro passo. Nós vamos pegar esse valor que a gente descobriu do delta e vamos aplicar na fórmula do Bhaskara. O Bhaskara é x' ou duas linhas vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, x' ou duas linhas vai ser igual, quem é o nosso b? 1, com o sinal de menos 1. Mais ou menos raiz de 361 dividido por 2 vezes o a, que é 1, 2. Vamos continuar aqui, agora a gente separa o x' vai ser menos 1, mais, quem é a raiz de 361? Vai ser o 19. Para você descobrir a raiz, você vai ter que ir testando mesmo. Você vai ter que ir fazendo, por exemplo, 13 vezes 13, aí descobrir o que é 14 vezes 14, até você conseguir encontrar. Dividido por 2. Então, o primeiro resultado vai ser 19 menos 1, 18. 18 dividido por 2 vai dar 9.
Agora o x duas linhas vai ser o menos 1, agora menos o resultado da raiz de 361, ou seja, menos 19. Dividido por 2 também. X duas linhas vai ser igual menos com menos, menos e soma. Menos 20 dividido por 2, x duas linhas vai ser igual a menos 10. Aí aqui a gente descobriu dois resultados, né? Show de bola! Sendo que você vai ter que testar qual que na sua equação vai dar o resultado correto, entendeu? Então, vamos puxar novamente aqui essa nossa equação base que a gente montou, que é essa que está grifada aqui em rosa, que é x ao quadrado mais x vai ter que ser igual a 90, essa daqui de cima, no caso, né? Então, vamos testar com o 9 primeiro, x'. 9 ao quadrado mais 9 vai ter que ser igual a 90. 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81, mais 9 vai dar 90, certo? Porque vai ser 81 mais 9, vai dar o resultado 90. Então, esse daqui, ó, check, lindíssimo. Agora, vamos ver se o segundo resultado também ia bater. A gente repete aqui, x ao quadrado mais x igual a 90. Então, ficaria menos 10 ao quadrado mais 10 igual a 90. 10 ao quadrado, isso daqui vai dar 100, mais 10 vai dar 110, ou seja, nada a ver com 90, não vai dar o mesmo resultado. Por isso que é sempre importante, quando você chega no último passo, que você descobre o x' e o x duas linhas, você testar eles dois na sua equação principal, igual a gente fez nessa parte aqui, para você descobrir qual deles se encaixa. Porque na maioria dos problemas vai ter apenas um resultado correto.